Fala galera, boa tarde, tudo bom? Hoje a gente acordou um pouquinho mais tarde, tomamos café um pouco mais tarde, saímos um pouco mais tarde porque o sol realmente tá uma loucura. Então a gente não consegue sair aqui com o sol em paz, porque a quantidade de iluminação tá muito grande. Inclusive tem até algumas notícias falando sobre uma onda de calor nessa região aqui da Europa. Então a gente ficou um pouquinho em casa e saímos aqui para um passeio um pouco mais tranquilo. Vamos então descer aqui numa das cavernas que a gente comprou o combo arqueológico do último passeio que a gente fez lá na Hagar-Qin e vamos ver como é que funciona. Estacionamos no estacionamento que fica aqui ao lado, muito tranquilinho para chegar também, e vamos ver se a gente consegue acessar, principalmente com um detalhe que é a gente tá de flip-flop, a gente tá de sandália e eu não sei se é possível, vamos dar uma olhada. Chegamos e já temos aqui as informações e estrutura museológica, como a gente está acostumado naturalmente. Loja de souvenirs e informações gerais específicas. Vamos ver então se o ingresso que a gente comprou de combo realmente vai dar o acesso a gente aqui como previsto. You too, right? Yeah, we. You can start over here. Perfect. And then down the stairs is the gate. Perfect. Okay. We have time to visit because it's close. Yes. It's sufficient. Perfect. Thank you very much, sir. Olha que bonito. Acho que eu vou levar alguma coisinha pra dentro. É. A gente tem aqui alguns fósseis antigos de cisnes, pelo visto. Interessante ver os pedacinhos e pelo visto também esses fósseis foram encontrados na caverna. Aqui nós temos alguns tipos de dentes pré-históricos. O único dente que eu consigo reconhecer aqui, o primeiro em vermelhinho, vou dar um destaque, é de um homem, um man, né? Isso. Aqui eu acredito que de um pinguim. Cavalo, porco, hipopótamo. Hipopótamo. O grandão deve ser... Não, acho que esse que deve... Hipopótamo e elefante. Ah, tá. O que eu tô achando interessante é o fato de que tem bastante fóssil de animais aqui, então eu acredito que talvez tenham encontrados aqui mesmo nessa caverna ou próximos na região e tenham sido acumulados aqui como um museu. Vamos dar uma olhada na caverna para ver se ela remota alguma coisa no sentido de acesso a animais. Meu Deus, boas férias para você. Vamos correr um pouquinho então para conseguir acessar a caverna. Uau! Parece interessante, né? O caminho que a gente está fazendo aqui. Tem um cheiro muito bom. Talvez o cheiro dessas árvores características que, mais uma vez reitero, é um cheiro muito comum nos Estados Unidos. E aqui também tá bem mais fresco do que o outro local que nós visitamos. É, o outro local era quase um deserto. Sim, aqui como tem essa arborização, acaba ficando bem mais fresquinho. Exatamente. Vejam aí então a importância de preservar o verde. Chegando então aqui na entrada da caverna, protegida por grades, realmente é um acesso exclusivo pago. Já tá bem no final, mas vale a pena porque o sol tá melhor, então vamos dar uma olhada aqui. Não pode, Fumpu. Ai. Bem, é um acesso pago. Não dou. O interessante é que teve desconto por conta do combo. Isso, né? A gente comprou o combo na outra e vamos dar uma olhada aqui. Olha, bonito, hein? É válido por 30 dias, né? Exato, o combo que a gente comprou de 16 euros por pessoa é válido por 30 dias. Ai, que fresquinho. Cara, muito impressionante isso. Eu realmente não lembro de ter tido experiências antes com cavernas, mas essas cavernas aqui são muito frescas, principalmente em comparação ao ambiente externo. E eu acho que nesse momento exatamente em que a gente faz a referência de encontro de tantos animais, porque provavelmente esses fósseis foram encontrados aqui porque as cavernas são realmente um ambiente muito protegido e as pessoas e animais vêm para cá para poder se proteger das intempéries externas. Quanto mais fresco, menor a decomposição Também, né? da matéria, né? Verdade. E aí, pra gente entender um pouco mais aqui sobre a caverna, a pronúncia é bem difícil, não sei se vou pronunciar corretamente, é Gardaland, mas ela significa em português caverna escura.
E é um sítio arqueológico e paleontológico importante, de certa forma, de forma ampliada, em Malta. Continuando então essas informações, a gente está aqui nessa caverna que fica localizada num local chamado Bizirbuga, no sudeste de Malta, e é um dos poucos lugares onde os visitantes podem aprender mais sobre os habitantes de Malta e as mudanças ambientais que ocorreram na ilha ao longo de milhares de anos. Parece uma meleca aí? Talvez seja uma meleca da terra. Vamos tocar? Não pode, né? É uma pedra. Uma pedra molhada. Agora o interessante é por que ela está molhada de baixo para cima. Talvez seja o conceito de estalactite e estalagmite. Cuidado com o chão, meu amor. Aí, ó. Acabei de ouvir um barulhinho de pingo. Aí, tá vendo? Estalagmite. E a formação da estalagmite é exatamente a partir da queda de pingos de água ricos em materiais, minerais, e a partir daí eles vão formando essas estruturas. Esse sítio consiste em uma caverna que tem mais de 140 metros de comprimento e atinge uma profundidade de cerca de 18 metros abaixo do solo. Então a gente está aqui mais ou menos até o final, 18 metros abaixo. A importância dessa caverna, da Garra Dalam, reside nos depósitos estratificados de ossos, dentes de marfim, de diferentes animais que foram encontrados aqui nessa caverna, bem como artefatos de cerâmica neolítica e pedra lascada. Então realmente isso aqui é algo bem interessante. Eu vou parar um pouco de falar para vocês ouvirem o som da queda das gotículas de água. Eu não sei se dá para ir muito mais lá pro fundo. Pelo visto dá para ir. Mas algumas estruturas até estão sendo suportadas ali por estruturas de ferro, talvez por algum risco maior de desabamento. Inclusive até aqui com um ferro que talvez possa identificar algum tipo de movimentação. Agora, algo que eu não consigo entender é como hipopótamos vieram parar aqui, né? Hipopótamos numa região tão isolada, numa ilha quente. Aí ali mostra exatamente, talvez no momento de conexão aí das placas tectônicas, que isso aqui era possível. Inclusive em relação a esses fósseis que são encontrados aqui, eles remontam de cerca de 500 mil anos e fornecem uma visão sobre os animais que uma vez habitaram a ilha de Malta. Será que as raízes tem... Lá em cima é uma construção, né? Ou não? Não Tem necessariamente, árvores. tem parte também que é vegetação. Esses fósseis encontrados aqui têm cerca de 500 mil anos e fornecem uma visão muito importante sobre os habitantes de Malta. E aí o interessante é que entre esses fósseis foram encontrados na caverna hipopótamos, anões, elefantes anões, ursos e outros animais. E principalmente que se acredita terem se extinguido há cerca de 180 mil anos atrás. Os artefatos humanos encontrados nessa caverna incluem cerâmica e ferramentas de pedra e datam do período neolítico. Tanto a caverna como o museu são operados pelo Malta Heritage, que é uma instituição aqui bem importante, e é a Agência Nacional de Malta responsável pela gestão de patrimônio cultural do país. Mas realmente, antes a ideia de se construir casas, a caverna era uma grande estrutura disponível, né? De moradia, com segurança, você tinha uma entrada única, às vezes mais de uma saída, mas a própria entrada sendo a saída. De forma geral, então, Garra Dalam é um dos muitos lugares em Malta que destacam a rica e longa história do arquipélago e fornece insights valiosos sobre o passado pré-histórico da ilha. Ah, então tá explicado essa geleca aqui. Não, meu amor, isso provavelmente é minério. É o minério que, quando concentrado, ele vai formando, né? Ah, é verdade. Cada gota que ele vai acumulando aí, trazendo do minério que cai lá de cima. Ó, acabou de cair uma gotinha. Exato. E aí ele vai até se encontrar. Vamos dar uma última olhadinha aqui. Aí, ó, não foi ninguém que pichou. Foi. Grafite. Mas aqui tem... Aí cada um do seu, né? Aí aqui as informações depois eu dou uma mostrada. Mas soldados, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial também
passaram por aqui, escreveram seus nomes das cavernas usando combustível de avião. Porque pra mim o termo grafite é só a partir da década de 80. Não, mais antigo, desde a Grécia já tinha esse conceito. Por favor, não toque. Ó, ali tem ossos, ó. Ali a gente já consegue ver ossos, talvez tenha sido um acúmulo do que eles foram tirando com o tempo, mas dá pra ver ali uma estrutura óssea. Todo mundo vira isso um dia. No final das contas a gente é nada mais nada menos do que o acúmulo de matéria orgânica, Pó. física e química. Claro, compostas de uma espiritualidade, compostas de algo que a gente ainda não entende tão bem. Mas essa parte aqui a gente já entende bem até demais. Então tá lá a caverna, pequena, mas muito importante em relação à história, muito importante em relação ao conteúdo encontrado aqui dentro, em relação à presença humana, em relação à presença animal, e reiterando exatamente a questão de que saber identificar, saber datar é algo muito importante para que a gente possa entender um pouco do que aconteceu na história do mundo. Então lugares assim fazem a gente evoluir um pouco mais o nosso conhecimento sobre a vida como um todo. Dá pra ser simples e morar num lugar super confortável e refrigerado. Exatamente, dentro de uma caverna que foi construída ali por um processo totalmente natural, e o ser humano sobreviveu tanto por ter a capacidade de entender que esses lugares eram de fato possibilidades de uso, assim como os animais já faziam, mas a gente melhorando a tecnologia por trás disso. Bonito aqui. Sim. Me lembra um pouco o meu Nordeste, viu? Se eu sentisse um cheiro de umbu, tava ótimo. Tirando a quantidade de pedra pra fora, Se fosse a moradia de uma pessoa, ou um grupo de um pessoas. grupo, Ó, isso ali já parece alguma estrutura mais de guerra, né? Exatamente, é uma estrutura formada durante a Segunda Guerra Mundial. Sistema reforçado de concreto, aquela estrutura que tem lá do outro lado. E essa entradinha aqui, nesse momento saidinha pra gente, retornando aqui pra onde a gente entrou, lembra muito cenas de filmes, cenas de gravações específicas, tipo de cenário muito bem provável de ser utilizado num contexto desse. Então, voltando aqui para a parte superior, especificamente onde ficam os museus, a gente vê a quantidade de fóssil encontrado ali naquela caverna. Realmente inimaginável a quantidade de vida que utilizou aquele ambiente para poder sobreviver, para poder viver e prosperar em alguns contatos, em alguns conceitos. Então, a gente vê aqui diversos animais. Cães, lupus e cachorro, tá? Um cachorro antes de ser o nosso cachorro doméstico, o lobo. O cachorro doméstico é canis domésticos, alguma coisa assim, não sei. A gente vê aqui em cima mais um esqueleto, pelo visto completo. Então é realmente assim um ambiente para estudo gigantesco. Tem um material coletado muito grande e vale a pena vir aqui com certeza. E aqui, olha o tamanho desse crânio em comparação, por exemplo, aqui, olha o botão de cima, que pelo visto é um filhote. Realmente animais que estiveram aqui e que foram encontrados quase que inteiramente. Interessante que o chifre realmente é uma protuberância ali do crânio dele, que tem uma parte ossada específica. É bom para você entender
de fato a composição do animal e como ele é formado. É que nem o cabelo humano, né? Ele não se desfaz. Exato. Mas ainda assim se desfaz um pouco mais rápido, talvez, ou se espalha mais do que o osso. A gente consegue remontar. Seria bem interessante ver a pelagem desses animais que muitas vezes eles estimam pela própria estrutura de DNA. Olha o ursinho, guerreiro. Agora eu não entendi, eu acho que isso não é urso, Mas não. eu vi isso lá na outra caverna. E esse na outra caverna eu vi por 6 euros. Rafael que vai gostar. Tabelado, ó. Pelo que eu percebo, é tudo muito tabelado. Os valores, os preços aqui dos souvenirs aqui dos museus. Olha, tem até livrinhos de colorir. Olha, essas revistas são boas para conhecer mais sobre a história daqui, hein? Infantil. E poder pintar um pouquinho. E é, ó, 3 euros, ó. Então, finalizado com alguns presentes, meu amor comprou uma sacolinha para Duda e eu comprei ali uma representação da estátua, que a gente encontrou bastante aqui nesses lugares, e eu comprei um tamanho maior, exatamente para ter um pouco mais de imponência na hora da presença ali na estante da sala. É pouco provável que a gente tenha condições ainda de ir em algum outro, mas a gente vai tentar. A gente tem a possibilidade de ir mais 2, só que um fecha agora às 16 também e outro só às 17. Vamos tentar nos às 17, que eu acho que aberto talvez seja um passeio mais rápido. Vamos ver se a gente chega lá a tempo. Sem saber o que pode acontecer.